nossa quaresma aqui na igreja, nossa quaresma cristã, tem sido tão especial porque até a Páscoa nós estaremos aqui declarando a obra completa de Cristo na cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E como diz a palavra, ele voltará para buscar a sua igreja. Uma igreja viva, uma igreja que ama profundamente ao Senhor. Ele é o nosso Deus e nós queremos muito exaltá-lo. A gente encerra hoje nosso jejum de pães e massas, diga aleluia. A gente encerra esse jejum e a gente começa um novo jejum agora dessa semana. Foi tranquilo para vocês? Não foi? Essa semana foi muito bom. Eu cheguei em um restaurante essa semana. Eu não vou em muitos restaurantes assim. É uma raridade ir num restaurante. Eu fui num restaurante essa semana. Falei, vou comer fora. Cheguei lá, tinha um irmão da nossa igreja. Precioso, querido irmão da nossa igreja. E eu vi ele de longe. Eu fui aproximando dele e ele foi se esquivando de mim. Eu falei, o que está acontecendo ali? E eu aproximava dele, ele escondia de mim. Eu falei, gente, o que está acontecendo com esse irmão? Eu fui chegando perto da mesa dele e ele meio que tentou ali tampar o prato. Ele escondendo o prato. Eu falei, que isso, irmão? O que está acontecendo? Aí ele fez assim, oi bispo. Eu cheguei pertinho assim e vi um pedação de lasanha desse tamanho aqui, ó. Aí eu falei, irmão, que azar que você teve, né? Tanta gente para vir aqui hoje. Logo o bispo para dar aqui. Aí ele, bispo, eu fiz certinho. Logo hoje. Você está vendo? Deus vê tudo, irmão. Deus vê tudo. Então essa semana jejum de doces e sobremesas. Diga aleluia. Então essa semana até o próximo domingo você vai tirar doces e sobremesas. Como eu pedido para você, tira o açúcar total. Mas nem no suco. Então fica essa semana inteira sem açúcar. Uma semana inteira nesse propósito de jejum, de consagração. A gente sabe que o jejum fala sobre esvaziar a carne e se encher do Espírito. Então, todo tipo de inanição espiritual tem o mesmo começo: a falta do jejum e a falta da oração. Então, disciplinas espirituais vão também produzir em você recompensas espirituais. Então, como é importante, necessário, fundamental você entender isso, esse caminho de uma vida de propósito, uma vida de jejum, de oração, de busca pelo Senhor. O Senhor, Ele vai trazer muita honra e muito favor de Deus sobre a sua vida. O jejum não muda Deus, mas o jejum, ele muda você. Tem um poder de ajustar muitas coisas aí dentro de você e realmente será uma grande bênção esse propósito. Lá em casa todo mundo faz o jejum, todo mundo. Não é somente eu e Cecília, não. Todos nós fazemos jejuns. Televisão, por exemplo, streams em geral, todo mundo lá em casa fez, os meninos fizeram. E o Henrico, meu filho caçula, ele tem 2 anos. Então, ele ficou a semana inteira sem ver nenhum desenho. A gente tem horários lá em casa para desenhos, como deve ser na sua casa também. Mas nem nesse horário eles poderiam pegar no celular, assistir televisão. Manuela tem 7 anos. Então os dois diziam assim para mim, pai, essa semana não. Aí meu filho, o Henrico, apontava assim para a televisão e falava, Jesus, né pai? É Jesus, meu filho. Não pode. Aí ele, tá bom, não pode. Então essa semana também, sem doce nenhum, um propósito especial que vai trazer grandes recompensas para você. Vai abençoar grandemente sua vida, porque você vai matar a sua carne, seus desejos. Talvez não seja a verdade de todos, mas eu sou doceiro, gente. O tal do doce me pega. Então, essa semana especial, bispo, moleza para mim esse jejum. Moleza, então tira outra coisa também. Amém? Tira também. Então, um tempo muito especial. A gente sabe que
quando a gente faz jejuns, a gente não tem que ficar expondo isso para ninguém, né? Jejum é realmente o seu momento ali, do seu secreto, do seu lugar, realmente a sós com o Senhor, seu tempo de se envolver isso. Mas eu fiquei muito comovido, e eu posso falar isso aqui, eu não falei no culto das 8 horas da manhã, só falar agora. A Cecília, ela começou à meia-noite um propósito de 40 dias, só tomando água. 40 dias, sem Gatorade, sem água de coco, sem absolutamente nada. 40 dias só tomando água. E eu orei por ela à meia-noite, fiquei muito mexido com ela. Eu já fiz 21 dias. Eu já fiz 21 dias tomando água, só. 21 dias eu fiz. Aí eu olhei assim e falei: amor, você é forte. Aí ela: pois é, mas o Espírito Santo falou, mexeu comigo, me inquietou, agitou minha alma, trouxe para mim uma direção tão clara sobre esse propósito. E obviamente eu sei que tem vários médicos aqui, podem falar melhor do que eu. Cecília, ela passou por vários médicos nos últimos dias, nas últimas semanas agora. Ela teve inúmeras consultas, está sendo acompanhada, e será agora 40 dias de jejum acompanhada por vários médicos. Mas eu falo isso aqui, eu comento isso nesse culto, porque ela não está aqui agora, eu posso comentar. Ela só vai vir à tarde. Eu acredito muito que propósitos como esse, de jejum, de oração, uma consagração, tem o poder de te levar, de te elevar, de promover você, de colocar você em um novo nível, em um novo patamar. Existem guerras da nossa vida que a gente não vence com a força do braço. Não é no grito, não é com o nosso network, nossos relacionamentos. Não, existem guerras que a gente só vence com o jejum e com oração. Então existem armas que não são humanas, são espirituais. Então você usar armas espirituais é fundamental para que você possa guerrear, batalhar em um campo que é espiritual, em regiões que são espirituais. Então principados, potestades, hostes da maldade, príncipe das trevas, não tem como você lutar ou guerrear no grito, na força do seu braço. É jejum e oração, jejum e oração. Amém? Nós estamos então também nessa quaresma em uma série de mensagens tão especial, e vamos hoje para a nossa quarta mensagem desta série, da nossa série de quaresma: o jardim de dores de Jesus. O jardim de dores de Jesus. Quero muito que você abra comigo a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos. Abra, por favor, no capítulo 14. Marcos capítulo 14, a partir do versículo de número 32. Marcos capítulo 14, a partir do versículo de número 32. Diz assim o texto sagrado. A minha tradução aqui é King James, que diz assim: e eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Feche os olhos por um instante só. Pai, nós queremos muito ouvir a sua voz, queremos muito ser edificados e ministrados pelo Senhor uma vez mais. Nessa manhã, Espírito Santo, flua com muita liberdade a nossa igreja família, trazendo edificação.
Espírito Santo, fale com cada um dos seus filhos, gerando e refletindo o céu, o sobrenatural de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. E nós cremos nesse evangelho, o evangelho que é a demonstração do poder de Deus. Deus, ele vê além da aparência, e ele ouve além das palavras. E nós acreditamos, Pai, que existe sobre nós a ação do Senhor, a manifestação do seu poder, que traz consolo também. Aqui tem muitos corações hoje que precisam muito receber disso. Bálsamo que sara e mel que adoça. É a tua palavra que produz isso. É a tua palavra que gera em nós isso. Obrigado pela sua palavra, porque é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Talvez alguém aqui em nosso meio esteja hoje enfrentando o seu jardim de dores, o seu momento de adversidade, de provações, de agonias. Talvez seja na sua vida financeira, talvez seja na sua vida emocional, talvez seja na sua saúde, talvez seja na sua família. Mas todos nós aqui enfrentamos jardins de dores. Momentos que nós somos pressionados, que somos prensados, que passamos por uma grande pressão. O texto que eu li com você, possivelmente é o campo de maior batalha de Jesus antes da cruz, onde Jesus é profundamente pressionado. Ali ele enfrenta a escuridão, a dor da sua separação com o Pai, a angústia do pecado do mundo que estava sobre ele, o peso de uma obediência total. O Getsemane foi esse momento decisivo do ministério de Jesus, assim como também nossos jardins de dores também se tornam para a gente um lugar de definição. O seu jardim de dor é um lugar de definição, porque o jardim de dor pode se tornar uma sepultura para você, sepultura de sonhos, de projetos, sepultura da sua vida, mas também pode se tornar o trampolim para o maior crescimento da sua vida, para aquilo que Deus ele quer manifestar sobre você. Eu tive um gabinete recentemente com Tafarel, sua família, sua esposa que está ali, e eles me falaram, compartilharam comigo, acompanhei nesses dias sobre o jardim de dores de vocês. No dia do parto, eles perderam a filha. O jardim de dores da nossa vida. Enfrentar dores terríveis. A gente estava aqui semana passada, se eu não me engano, uma mulher entrou aqui na igreja, em lágrimas, em prantos, porque no domingo anterior, ela perdeu o filho de 10 anos, que morreu de infarto, e nunca teve nada. Menino perfeito, seu jardim de dor. Jardim de dores na vida. Passar pelas percas e agonias da nossa vida. Seja um problema muito grande na sua vida sentimental, seja uma crise conjugal, seja uma pressão financeira que você vive hoje, ou seja algo maior, como a perca de alguém. O jardim de dores da nossa vida. Enfrentar jardim de dores, passar pelas prensas e agonias dessa vida. Um Deus que olha para mim, para você, e que nos faz passar por caminhos que não são confortáveis. A gente queria que a estrada fosse sempre muito pavimentada para a gente, mas parece que Ele nos faz passar por caminhos que são muito emburacados, que são muito difíceis. Normalmente os caminhos que a gente passa são caminhos cheios de espinhos, de desafios, de lutas, de vales. Mas Deus nos faz passar
por esses caminhos. Nos faz enfrentar essas dores da vida. Agora, o que nós faremos com a angústia que nos alcança? O que nós faremos com as pressões dessa vida? Nesse tempo de Quaresma, existe um convite de Cristo para você. Para você hoje olhar para Jesus e, como sempre, aprender com Ele. Refletir comigo aqui nessa manhã sobre como a gente pode atravessar momentos de dor, mas com fé, com entrega e com muita confiança. Getsemane significa literalmente isso, a prensa do azeite. Getsemane significa essa prensa do azeite. O Getsemane é quando a azeitona ela é pressionada e o azeite então é gerado. Ser pressionado na vida, eu sei que não é fácil, mas o azeite ele produz óleo de unção. O azeite é usado para ungir utensílios, como também foi no tabernáculo. O azeite é remédio, o azeite é comida, o azeite também é iluminação. Já observou que sempre após uma prensa, Deus manifesta o propósito dele na sua vida? Eu tenho a suspeita profética que sempre que Deus quer nos levar a um novo nível na vida, Ele nos pega e nos coloca no Getsemane, um lugar que nós somos pressionados, que nós passamos por agonias, passamos muitas vezes por percas, passamos por muitas dores na vida. Quando a gente observa no Getsemane, o suor de Jesus se tornou sangue, as suas glândulas sudoríparas, elas se romperam, Jesus suava por o sangue. E isso é um caso na medicina super raro. Eu fui pesquisar o nome, eles chamam de hemaditrose. Era puro sangue jorrando de Jesus, por tamanho estresse e aflição que estava sobre Jesus, tamanha dor que Jesus estava enfrentando. Mas observe que, assim como a azeitona, para liberar azeite, ela tem que ser pressionada. Jesus, Ele foi esmagado, para que você e eu viéssemos receber vida. Quando nós passamos em nossos próprios Getsêmanes da vida, Deus está extraindo algo muito poderoso de nós, muito forte de nós, após o processo. Esse processo do Getsemane não vai matar você, essa pressão não vai acabar com você. Eu estou pregando para alguém, essa pressão vai fortalecer as suas musculaturas espirituais. Você vai se levantar mais forte ainda, mais perseverante, mais resiliente, com aprendizados, com lições, com uma dependência completa de Deus. Porque a verdade é essa, Rick Warren, ele diz isso: você nunca saberá que Deus é tudo o que você tem quando você tiver a sobra. Você não vai experimentar isso, você não viverá isso. Você só vai saber que Ele é tudo o que você precisa e tem quando Ele for tudo o que você tiver. Quando você olhar em volta e falar: não tem jeito, não tem saída, não tem solução para mim. Talvez alguém está dizendo assim: bispo, parece que eu me encontro numa espécie de labirinto, eu não estou encontrando uma saída para o meu problema, não consigo ver uma luz no final do túnel. Aguenta a prensa, você não vai chutar o pau da barraca coisa nenhuma. Você será fortalecido pelo Senhor nessa manhã, para uma semana, eu vou além, para o melhor mês da sua vida. Porque este mês de abril será o mês que você vai dizer: Senhor, eu entendi o processo, eu entendi que eu tinha que ser pressionado mesmo, para que o seu poder se manifeste na minha vida, para que o seu poder seja revelado sobre mim, para que o seu favor seja evidenciado dentro de mim. Deus te leva a este lugar, a um lugar de prensa. A gente sempre diz que o poder, ele vem após a pressão, mas nós temos que escolher: somos chaleira que desperdiça a pressão,
ou somos uma máquina a vapor. Toda pressão vai se manifestar em força sobre a sua vida. Aí eu vou falar isso aqui para alguém. Deus está dizendo para alguém isso: eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro, te darei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quando você diz: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, não sei como vai acontecer, Ele diz: eu sou Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, eu vou na sua frente. Aleluia, aleluia. É por isso que pressão você não tem que evitar. Pressão você tem que acolher. Acolha a pressão. T.D. Jakes, no seu livro Esmagado, ele diz o seguinte: a pressão não destrói o vaso, a pressão o forma. Deus usa aquilo que nos esmaga para nos moldar. A pressão não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa aquilo que nos esmaga para nos moldar. Por que Deus permite que a gente venha passar pelas dificuldades dessa vida? Por que Deus permite que a gente venha passar pelas lutas e dores dessa vida? Você sabe esse texto de cor? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Que devemos confiar no Senhor com todo o nosso coração, não se apoiar no seu próprio entendimento, mas reconhecer o Senhor e ver que Ele quem vai endireitar as veredas da sua vida. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse por um vale de sombra e de morte, eu não vou temer. Ele está comigo. Salmo 91, verso 1, você lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a palavra descansar aqui fala sobre confiar, fala sobre depender. É você falar: eu decido confiar, eu decido depender, eu decido colocar no Senhor e unicamente no Senhor a minha convicção, a minha certeza, a minha fé. Sabe, todos nós aqui temos marcas, nós carregamos muitas marcas. Eu tenho no meu corpo muitas marcas, eu tenho muitas cicatrizes, mas sabe, nós somos pressionados para que o poder de Deus se revele sobre a gente, para que o poder de Deus seja sobre nós manifestado. Eu tenho que falar para alguém: é muito melhor você estar em um lugar árido com Jesus do que em um oásis sem Jesus. É muito melhor estar aonde Ele está. É por isso que Deus prefere te ver até chorando no Getsemane do que você estando no palácio dando gargalhadas sem Ele. Porque existe sobre nós uma palavra que Deus não começa nada que Ele já não tenha terminado. Nenhum Getsemane dura para sempre. Eu tenho que falar para alguém: nenhuma prensa dura para sempre. Não, vou falar mais forte: nenhuma dor dura para sempre. Vou falar mais forte: nenhuma provação dura para sempre. Alguém até pode falar: mas está demorando, viu, bispo? A minha prensa está demorando, meu Getsemane está demorando.
A minha luta, poxa vida, bispo, está tão grande, tão difícil, tão complicada de entender. Bispo, está difícil suportar, está difícil aguentar, está difícil eu continuar. Deus quer te ensinar que as pressões da vida, elas acontecem para um fim. E existem 3 pressões que eu quero falar com você em 10 minutos. 3 pressões para poder orar com você. A primeira pressão que a gente vê é a pressão da necessidade. Pressão da necessidade. Eu posso falar também sobre essa pressão, dizendo que é uma pressão nas circunstâncias da vida. Uma pressão das circunstâncias da sua vida. Em João capítulo 12, no versículo 24 diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Se você pode ficar de pé após alguém te empurrar, o que mostra? Isso só mostra a força interior que Deus colocou dentro de você. Em outras palavras, se alguém pode ficar de pé após alguém também empurrar você, um outro empurrar você, isso só mostra em quem você confia. Aonde está a sua força? Talvez é o contexto de alguém aqui: bispo, eu fui empurrado, tentaram me matar, bispo, tentaram contra a minha vida, queriam me ver no pó. Ok, tentaram contra você, mas não conseguiram. Olha você aqui. Vou falar mais forte: olha você aqui. Não, vou falar mais alto: olha você aqui. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Você está mais forte ainda, com mais resiliência, mais perseverança, e confiando completamente no Senhor, porque o princípio da ressurreição é a vida que sai da morte. Uma vida que sai da morte. Este é o princípio de ressurreição. Então Deus permite essa prensa por isso, para esse propósito, para que você declare, para que você possa fazer isso aqui ecoar, reverberar, que tudo que você tem é mérito do Senhor, é para a glória de Deus. Não é pela sua capacidade, não é pela sua força, não é pelo seu braço, não é porque você é bom, é graça de Deus manifestada sobre a sua vida. A provisão de Deus na sua casa, a prosperidade financeira, a saúde que teus filhos têm, a vitória que você tem, tudo isso é graça de Deus sobre você. Agora, o mal que a gente tem na vida é que a gente sempre potencializa o quê? O problema. Potencializa o quê? A dor. A gente potencializa o quê? As agonias da vida. A gente potencializa isso. A gente potencializa isso. Pergunta para um pai que perdeu um filho, o que ele faria para não perder o filho? Ofereça para ele R$1 bilhão e o filho, e ouça da boca dele o que ele vai escolher. Talvez alguém está aqui vivendo uma prensa financeira, uma prensa nos negócios, uma prensa em sua vida profissional. Escuta, veja o todo. Deus deu saúde para você. Deus deu saúde para sua casa. A mão de Deus está sobre a sua família. Prensas, agonias e dores da vida, enfrentando vales de Baca, momentos difíceis da vida, todos nós vamos enfrentar. Um jovem pregador que mora em outro estado, ele conversou comigo recentemente e falou assim: bispo, eu quero muito viver isso que você vive. Eu falei: amém. Eu falei: você está disposto a pagar o preço que eu paguei? Ele disse: como que é isso? Eu falei: você está disposto a trilhar o mesmo caminho que eu trilhei? Porque eu sei o que é domínio rodoviária, você sabe. Eu sei o que é ter nada, você sabe.
Eu sei o que é viver agonias e dores difíceis, você sabe. Eu sei o que é no meu aniversário falar: Deus, meu sonho é comer um pudim, você sabe. Eu sei o que é passar por provações inimagináveis. Eu sei o que é sofrer ingratidão de pessoas, traições, você sabe. Falou: bispo, não sei se eu quero isso assim. Porque até o de repente acontecer na vida de alguém demora muito tempo. A gente passa por muitas coisas. Deus, ele vem uma espécie de cingir nossos lombos, preparar a gente para aguentar as pancadas da vida, aguentar as agonias da vida, aguentar as dores da vida. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10, diz assim: essa palavra aqui é para alguém. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Levante as mãos ao céu se você pode. Eu quero que você ouça o que eu vou dizer. Deus nunca preserva a constituição natural. Deus só quer aquilo que é ressurreto. Eu sei que essa dor está muito grande, mas a dor não define quem você é. Esse momento de caos não define quem você é. Eu profetizo em fé sobre a sua vida agora, que haverá a manifestação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Deus abrirá o céu sobre você, e Deus te fará romper de forma tão especial. O melhor tempo da sua vida não é que virá, não. Já chegou, para a glória de Deus Pai. Se você crê, diga amém. Eu estava ontem aqui no Voando, ouvindo muitos relatos poderosos, e um deles foi do Márcio, que compartilhou a palavra aqui. O Márcio, que tem carregado uma graça de Deus tão especial. E o Márcio, a gente escuta ele falando de prosperidade aqui financeira, de provisão, de fidelidade. Ele falando: eu pude fazer uma oferta exponencial, extravagante, para as compras aqui do lado. Depois ouça o testemunho do Márcio. Ouça quando ele chegou na igreja, como ele chegou na igreja. Depois ouça o histórico dele. Ele faliu 6 vezes. 6 vezes. 6 vezes. Estava sem perspectiva nenhuma. Olha o que Deus fez. Em quantos estados hoje? Quantas unidades fora tem hoje da Mais Clean? Em 14 cidades, 6 estados. Quantos funcionários hoje, mais ou menos? Já passou de 1000 funcionários na empresa. Mas como ele chegou? Como ele estava? Quantas vezes ele faliu? Eu tenho que declarar essa palavra sobre alguém que está aqui. Alguém dizendo: isso parece que esse negócio de prosperidade, porque, irmãos, o Espírito Santo me manda falar para alguém isso aqui. Isso aqui não é um jargão, não é um clichê. Tem gente aqui, e quando escuta falar de dízimo e oferta, se incomoda. Bispo, eu queria tanto poder fazer mais, poder contribuir mais, poder semear mais. Meu filho, ouça o que eu vou dizer. Deus está vendo a fidelidade do seu coração. Você tem sido fiel num pouco, então se prepare. Sobre o muito, Ele vai colocar você. Deus vai fazer isso. Deus vai manifestar isso. Deus fará você romper de forma sobrenatural. Deus fará coisas sobrenaturais na sua vida. Eu creio que nos próximos dias coisas novas vão acontecer. Alguém pode dizer: mas bispo, é tão difícil para mim, eu nem consigo acreditar mais nisso. Ok, não tem problema, eu tenho fé por você. Eu creio por você. Eu acredito por você. Imagine o que Deus quer fazer. Então eu falo agora de uma segunda pressão. 5 minutos.
que é essa pressão da obra? Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 17, 18, diz o seguinte: nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia, e outra vez retornei a Damasco. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro, e permaneci com ele por 15 dias. A Bíblia Sagrada não foi escrita de forma cronológica, né? Mas foi de forma literal colocada. Em Atos capítulo 9, é o primeiro de 3 relatos sobre a conversão dramática de Paulo a Cristo. E você vai lembrar da história. Saulo, ou Paulo, tem um encontro com Jesus no caminho a Damasco. Ele cai por terra e ele fica 3 dias sem ver, não come e nem bebe nada. Ele é conduzido para Damasco. Em Damasco tinha um cristão judeu, Ananias, que tem uma visão, e o Senhor diz: vai até Saulo, rua chamada direita, casa de Judas, porque ele está orando. Vai lá e ministra sobre ele. Ananias vai, coloca a mão sobre ele, ele é curado e cheio do Espírito Santo. A conversão acontece chegando em Damasco. Mas nesse momento aqui que Ananias vai até ele, existe já um comissionamento apostólico. Ele é enviado já. Mas para onde ele é enviado? Eu li aqui no texto: o deserto da Arábia. Somente após, o texto diz, esses 3 anos no deserto da Arábia, que ele se torna um grande apóstolo aos gentios. O texto está dizendo aqui para a gente, após 3 anos que ele sobe para Jerusalém, para ver Pedro. Mas quando Paulo, ele se converte, é curado, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido para o deserto. Existe agora uma pressão, que é a pressão da obra, que Deus nos pressiona na obra, que Deus pressiona a gente na chamada, no encargo, no ministério, na igreja família que nós estamos. Nós somos pressionados nesse lugar, e Deus vem tirando de nós a vaidade, o ego, porque depois que a gente morre, a gente não quer mais aparecer, a gente não quer mais ser visto pelas pessoas. A gente quer que somente o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado, seja engrandecido. É o que importa para a gente. É o que nós queremos, é que Ele apareça, é que Ele seja realmente engrandecido para sempre, soberanamente. O apóstolo Paulo, ele vai viver uma maturidade espiritual muito grande, porque o começo do seu ministério é dizendo: eu sou fariseu da tribo de Benjamim, eu aprendi com Gamaliel, eu sou o melhor que tem. Aí Paulo cresce, à medida que ele amadurece espiritualmente, ele diz: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Paulo vai dizer: tudo que eu tenho na vida é como esterco, se for comparado a conhecer a Jesus Cristo. Paulo vai dizer o seguinte: eu entendi que para Ele eu perco tudo, porque Ele é o meu sustentador, Ele é a minha força, Ele é o meu Senhor. Deus te leva a um lugar que Ele vai aparecer, Ele será revelado por meio de você. Eu posso profetizar isso em fé sobre alguém aqui? Posso? Deus te colocará nos próximos dias em uma espécie de vitrine. Todos que olharem vão dizer: sobre ele está a graça de Deus, está o favor de Deus, está o poder de Deus. É aquilo que o Pai, Ele quer fazer, aquilo que o Senhor deseja manifestar sobre você. Então Deus nos leva a um lugar de prensa, porque a obra, na verdade tudo que temos, pertence a Ele, não pertence mais a gente. A gente não quer mais que nosso nome apareça, não quer mais que a gente apareça, a gente quer que Ele apareça. Porque antes a obra parecia que era para a gente, era o nosso nome, tinha a nossa vaidade, mas agora não importa nossos interesses. O que importa é que Ele seja engrandecido, que Ele seja glorificado. Sabe, em Lucas capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha para mim, vida de cruz, isso é fácil? Viver o que Paulo disse para os Gálatas, a igreja de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a palavra que devemos carregar. E aí, meu tempo extrapolou, me dá mais 5 minutos, só para eu terminar, e aí eu termino sobre essa última pressão, para poder orar com você. Que além dessa pressão que temos das circunstâncias, essa pressão que temos de necessidades da vida, além dessa pressão que sofremos na obra, há uma última pressão, que é a pressão do inimigo. Quem foi que fez Jó passar por percas e pressões tão grandes? Foi o próprio inimigo. O inimigo nos pressiona também. O inimigo faz isso conosco também. Sabe, em Mateus capítulo 4, o próprio Espírito, ele vai conduzir Cristo ao deserto para ser provado, para ser pressionado. Então ele é conduzido para esse lugar de prensa. E diz o texto sagrado, João Batista, seu primo, o batiza no Rio Jordão, e ele agora é levado pelo Espírito ao deserto. No deserto, o próprio diabo vem contra Jesus para pressioná-lo. Talvez o diabo, ele está pressionando você, mas você bem sabe que tudo o que acontece em nossa vida está debaixo do controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Eu vou falar mais forte: não há nenhuma derrota sequer no currículo de Deus. Deus não tem derrotas nenhuma. Não tem derrotas nenhuma. Então uma palavra sobre você é que Deus permite que você seja provado, muitas vezes tentado, por Ele testado, mas você vive, você passa por esse caminho, aonde Ele permite que isso aconteça, porque é hora de você mostrar suas intenções, motivações, sua lealdade, seu coração. É nessa hora que você revela em quem você acredita. É 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12: por cuja causa eu padeço tudo isso aqui, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. É o que você dirá, é o que você vai declarar, proclamar, pronunciar nessa manhã. Você tem crido, acreditado, confiado, dependido do Senhor, e Ele vai sustentar você, Ele vai cuidar de você. Aquilo que seria para sua vergonha, ouça, será a dupla honra de Deus na sua vida. Eu estou profetizando, já estou orando aqui por alguém, no nome de Jesus Cristo. Deus está escrevendo para você isso, uma nova temporada de Deus. O choro durou uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer para você. Antes que encerre este domingo, você vai ver o que Deus vai manifestar sobre a sua vida. Antes que encerre essa semana, você dirá: Deus é fiel, Ele é bom, meu Redentor vive e reina para todo sempre. Você verá o destravar de Deus acontecendo, o desatar sobrenatural de Deus na sua vida, os milagres de Deus manifestando sobre você, sua casa, sua família. Eu oro ao Senhor para que você veja a manifestação de Deus, a operação de Deus, a realização do Senhor. Deus está fazendo milagres poderosos acontecerem. Digam aleluia. Alguém diga aleluia. Abra suas mãos como você está. Se puder, inclina sua cabeça um pouco. Por um minuto, eu quero muito que você fale com o Pai agora. Por um minuto, quero muito que você
Apresente a Deus qual é o seu Getsemane. Alguém pode dizer: mas bispo, para que falar? Deus sabe. Se Deus sabe de tudo, se Deus conhece cada palavra que sai da minha boca, para que orar? Nós oramos pelas limitações da palavra de Deus, porque aquilo que Deus fala é lei para o homem, mas também é lei para Deus. Deus vela pela sua palavra, honra a sua palavra, e Ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele diz que Ele está atento às suas orações, às suas súplicas, que Ele está ouvindo o clamor da sua alma nesse momento. Talvez você nunca orou com tanta fé como vai orar agora. Talvez você nunca falou como vai falar agora. Talvez até aqui você apenas repetia palavras, você apenas falava por falar, mas agora, talvez pela primeira vez de alguém, você vai orar de verdade, vai dizer: Senhor, está aqui, eu quero que você rasgue seu coração. Mas se você não consigo orar, só consigo chorar, então lágrimas também são orações. Fale para Deus, coloque diante de Deus agora esse momento conturbado, difícil da sua vida. Apresente a Deus agora, coloque diante do Pai nesse momento. Toda a prensa vai manifestar o poder de Deus sobre a sua vida. Eu oro a Deus por você, para que você viva o sobrenatural, para que você veja o sobrenatural, para que você possa contemplar o extraordinário de Deus na sua vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo, pela revelação do Senhor, da sua graça, do seu poder, de sua autoridade. Paulo vai dizer que quando eu estou fraco é que eu sou forte, pois o poder de Deus aperfeiçoa-se na minha fraqueza. Então Paulo diz: eu entendi, tudo que eu tenho é pela graça de Deus, graça que é suficiente, graça que me basta, graça que me levanta, que me ajuda, que me sustenta, graça do Senhor. Pai, eu rogo ao Senhor nesta hora pelos teus filhos, para que haja cura, para que haja um milagre, para que haja ação sobrenatural de Deus sobre cada um deles. Eu profetizo em fé nesse momento, em nome de Jesus, um novo tempo, um melhor tempo, uma nova estação, uma incrível estação. Eu creio naquilo que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor vai manifestar, na ação, na operação de Deus em nossas vidas. Eu ministro sobre você essa palavra, palavra do céu, palavra de Deus, palavra criativa do Senhor, que os dias que estão por vir serão dias dos maiores testemunhos da sua vida. Tiago capítulo 1, versículo 3, esta prova produziu em você perseverança, então você em Deus se levantará para ser aquilo que o Senhor Ele quer que você seja. Pai, faz isso, realiza essa grande obra, manifesta o seu milagre e estabeleça um novo tempo sobre cada um dos teus filhos, para a glória do teu santo e poderoso nome. Erga as mãos bem alto, diga bem forte: Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu sustentador, a minha força. Nessa manhã eu desisto hoje de lutar com a minha força, com o meu braço. Diga: Senhor, uma vez mais eu reafirmo, eu dependo unicamente de Ti. Diga: Senhor, eu creio na Sua manifestação sobre a minha vida. Diga: eu creio que o Senhor sempre vai me sustentar. Diga: eu recebo graça sobre a minha vida, fé no meu coração. Diga: nenhuma dor dura para sempre, isso vai passar, e eu vou me levantar para ser tudo o que o Senhor quer que eu seja. Diga amém.